E eu convidaria, então, agora para fazer a sua palestra o doutor Jefferson Luiz Dias, da Petrobras, que falará sobre exploração de gás e petróleo na plataforma continental brasileira. Por favor. Esta apresentação vai tratar da visão da Petrobras sobre os recursos de óleo e gás nas bacias marginais brasileiras. Como todos sabem, o Brasil é um enorme país com uma grande área territorial, com 8,5 milhões aproximadamente de quilômetros quadrados, e especialmente possui uma grande extensão de limites costeiros, né? Mais de 7.000 quilômetros de extensão. Nós temos uma população aproximada de 187 milhões de pessoas e um produto interno bruto de aproximadamente 800 bilhões de dólares. Nossa GDP per capita é em torno de 4.400 mil dólares. E atualmente estamos produzindo em torno de 2 milhões de barris de petróleo por dia no Brasil. Estes gráficos mostram a distribuição da matriz energética no mundo e no Brasil, onde podemos observar que as fontes energéticas fósseis são extremamente importantes no mundo como um todo e também são muito importantes como fonte de energia no Brasil. Embora no Brasil nós temos a contribuição de outras fontes energéticas, como a geração de energia a partir das nossas usinas hidrelétricas, como também a partir da biomassa, especialmente o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. De qualquer maneira, pode-se dizer que, em termos de petróleo e gás natural, temos uma contribuição hoje de aproximadamente 47%, o que é extremamente elevado e relevante. Próximo. Numa perspectiva histórica, como também de previsão para o futuro, é possível observar no mundo como um todo a enorme contribuição das fontes energéticas fósseis. Por favor, mais um clique. Como já mostrei antes, cerca de 87% nos dias atuais da energia provém de combustíveis fósseis. Uma outra observação que se pode fazer em termos de previsão para o futuro é que, embora esta contribuição deva diminuir nas próximas décadas, espera-se que, pelo menos em 2030, em torno disso, isto ainda será extremamente relevante. Então, nós esperamos que, no futuro, ainda dependeremos muito das fontes energéticas a partir da prospecção de petróleo e gás. A mesma expectativa temos no Brasil. Também esperamos que esta contribuição ainda seja relevante em nosso país nas próximas décadas. O Brasil, com sua enorme área geográfica, também possui uma enorme área de bacias sedimentares, onde, a priori, é possível explorar petróleo e gás.
De um total de 6,4 milhões de quilômetros quadrados de áreas sedimentares, eu gostaria de ressaltar que, na porção marinha, até a cota batimétrica de 3.000 metros, nós temos cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados de bacias sedimentares. E, portanto, uma considerável área para exploração e produção de petróleo e gás. Atualmente, estão sob concessões exploratórias cerca de 300 mil quilômetros quadrados. E a Petrobras detém a concessão de cerca de metade dessas áreas. A grande parte delas em áreas marítimas. A Petrobras é uma empresa integrada de energia, não somente óleo e gás, mas também a partir de combustíveis da biomassa. Estamos hoje com uma visão integrada de uma empresa de energia. Os nossos principais segmentos são exploração e produção, refino e distribuição. Nós temos atuação em gás e energia, aqui incluindo os biocombustíveis, obviamente finanças, um segmento internacional e outro de serviços. Alguns dados sobre posição em termos de finanças. Nós temos um net revenue de quase 88 bilhões de dólares, um lucro líquido de cerca de 13 bilhões, cerca de 21 bilhões de dólares de investimentos em 2007. 81% dos nossos lucros advém da nossa atuação de exploração e produção no Brasil. Alguns outros dados: nós temos hoje mais de 500 mil investidores na empresa, tanto no Brasil como fora do país. O governo mantém 55% das ações com direito a voto, e nosso número de empregados atual é de cerca de 69 mil pessoas. Próximo. A Petrobras está presente em 23 países do mundo, mas o nosso foco principal está localizado na América do Sul. Os quadrados em vermelho mostram a nossa principal atividade de exploração e produção. Temos também atividade de refino, comercialização e escritórios de negócios. Então, como dizia, a nossa principal atividade, o nosso foco está na América do Sul, na margem oeste da África e no Golfo do México. Próximo. Este diagrama mostra a boa parte da história da Petrobras desde a sua criação no começo dos anos 50. Em vermelho, nós temos as reservas que descobrimos nas porções emersas do Brasil. Em azul claro, as reservas que descobrimos nas águas rasas, menos de 400 metros de lâmina d'água. E em azul escuro, as reservas que descobrimos ao longo dos anos nas águas profundas e ultraprofundas do Brasil. Eu gostaria de ressaltar dois eventos: esta subida brusca no final dos anos 70, começo dos anos 80, que é consequência das descobertas que fizemos nas águas rasas, especialmente da Bacia de Campos. Depois, uma longa subida, que começou no final dos anos 80, está sendo acentuada nos últimos anos, que é devida às nossas descobertas nas águas profundas e ultraprofundas do Brasil, da margem brasileira. O aspecto interessante desse gráfico é que
poderíamos dizer que se nós tivéssemos nos mantido como uma empresa de atuação exclusivamente em áreas emersas, nós seríamos uma empresa de cerca de 1 bilhão de barris de reserva. Se tivéssemos nos acomodado à exploração e produção em águas rasas, nós seríamos hoje uma empresa com algo de 3 bilhões de barris de reserva. No entanto, a decisão de ir para águas profundas e ultraprofundas nos tornou uma empresa de aproximadamente, em 2007, de 14 bilhões de barris de reservas provadas. Essa é a grande marca da Petrobras, advindo da sua história de exploração e produção e das decisões tomadas ao longo dos anos. Basicamente, enfrentar os desafios que nos eram propostos. Este gráfico mostra também a evolução, nos últimos 10 anos aproximadamente, da produção doméstica da Petrobras e do consumo nacional de petróleo e gás. Nós atingimos um equilíbrio entre produção e consumo em 2006, quando equilibramos aproximadamente os volumes produzidos e os volumes consumidos no país, e, finalmente, depois de uma longa história, conseguimos atingir a autossuficiência em petróleo no país. Esse diagrama ilustra muito bem a evolução tecnológica da Petrobras, principalmente a partir dos final dos anos 60, começo dos anos 70, em que, neste gráfico maior, como escala o nosso Corcovado aqui, com 709 metros, pode-se observar a profundidade máxima de água dos poços que nós colocamos em produção. Desde 77, quando completamos poços para a produção com 124 metros, até o nosso recorde atual, no Campo de Roncador, com 1.886 metros de lâmina d'água em poço produzindo. Eu gostaria de chamar a atenção dos 2 prêmios que a Petrobras ganhou da Offshore Technology Conference, que são prêmios da indústria do petróleo muito importantes, atribuídos à Petrobras em 1992 pela completação de Marlim, naquela época, de um poço de 781 metros, que até então ninguém havia realizado. Em 2001, nós também recebemos um outro prêmio da UTC pela mesma razão, em função de termos colocado em produção um poço no Campo de Roncador com 1.877 metros de lâmina d'água. Este outro gráfico menor mostra a profundidade máxima de água dos nossos poços exploratórios a cada ano. Apenas para ressaltar, nós, no ano de 2002, perfuramos na Bacia de Campos o nosso poço com lâmina d'água mais profundo, 2.853 metros de lâmina d'água, quase 3 quilômetros de água antes de chegar no solo marinho. Ao longo da última década, aproximadamente, nós tivemos uma evolução consistente da incorporação de óleo recuperável no nosso portfólio. Especialmente a partir de 2002, eu vou mostrar mais na frente, com a incorporação de descobertas em águas gradativamente mais profundas. Outra feição muito importante é o nosso índice de sucesso exploratório. A média internacional é algo em torno de 20% de sucesso. Nos últimos anos, nós atingimos índices extremamente elevados de sucesso exploratório, que significa encontrar petróleo. Isso se deve, basicamente, à nossa capacidade de prever
acumulações em águas profundas e ultraprofundas. Isto basicamente ocorreu na nossa atividade exploratória de águas profundas e ultraprofundas no Brasil. Nesses últimos 5 anos, especialmente, nós tivemos um incremento de cerca de 13 bilhões de barris as nossas reservas totais, 3,8 bilhões de reserva provada, em várias bacias da margem leste brasileira, desde a bacia de Sergipe-Alagoas, no Nordeste, passando pelo Espírito Santo, a bacia de Campos e, mais recentemente, na bacia de Santos. Nós temos descoberto não só óleo pesado, uma característica da bacia de Campos, mas também óleo leve e gás. Um resumo do nosso perfil no final do ano 2007, perfil de AIP, mostra que, em termos de produção, em torno de 2 milhões de barris por dia, 58% desta produção está em lâmina d'água profunda e já 23% em água ultraprofunda, acima de 1.500 metros. Em termos de reservas provadas, a situação é muito parecida. Cerca de 80% das nossas reservas em 2007 estavam localizadas em águas profundas e ultraprofundas. O nosso portfólio exploratório atual, com áreas sob concessão da Petrobras, mostra também que 65% das nossas áreas que estamos em atividade exploratória localizam-se em águas profundas e ultraprofundas. Esse quadro mostrado por esses últimos slides mostra que a Petrobras é hoje uma companhia de óleo e gás especialista em águas profundas e ultraprofundas. Nossa potencial vislumbrado, avaliado em função das áreas que temos sob concessão, apenas sobre as áreas que estão sob concessão, mostram que nós temos no nosso portfólio um potencial para óleo e gás de 9% nos blocos que detemos na margem equatorial, 17% nos blocos que detemos na margem nordeste, basicamente bacias do Espírito Santo, Campos e Santos. As concessões da Petrobras estão neste mapa marcados em vermelho. Em verde são as outras companhias. Nós estamos prevendo uma grande atividade exploratória para o período 2008-2012. Já estamos em andamento, obviamente. A nossa estimativa é de investir cerca de 14 bilhões de dólares nesta atividade exploratória. E para furar este conjunto de poços listados nesta coluna, da qual eu gostaria de ressaltar que, deste total, 300 poços serão perfurados offshore, nas bacias marítimas. Este é o nosso desafio e o nosso plano até 2012. Nossas metas para 2011 e 2015 são bastante desafiadoras. Pretendemos chegar à produção em 2011 de cerca de 2,9 milhões de barris de óleo equivalente por dia. E em 2015, 3,5 bilhões de barris de óleo equivalente recuperável. O que dá uma meta muito desafiadora de crescimento de 8% ao ano. E quero ressaltar também a nossa disposição de aumentar a produção de gás em relação ao que temos produzido até então. Eu vou apresentar uma sequência de mapas que vai mostrar um pouco desta evolução da Petrobras em direção às águas ultraprofundas, inicialmente no período 1974, onde nós fizemos uma série de importantes descobertas nas águas rasas da Bacia de Campos. Esta linha aqui é de 400 metros de lâmina d'água. No período 84-2006,
2002, nós fomos mais fundo e fizemos umas importantes descobertas de campos gigantes nas águas profundas da Bacia de Campos, até a lâmina d'água de 2.000 metros, que é esta linha aqui. Mais recentemente, 2003, no período 2003-2006, nós expandimos as nossas descobertas de águas profundas para o norte, em direção à Bacia do Espírito Santo, e para o sul, em direção à Bacia de Santos. E, muito recentemente, todos os senhores devem estar acompanhando, nós fizemos importantíssimas descobertas nas águas ultraprofundas, acima de 2.000 metros, da Bacia de Santos, o que nós estamos chamando de reservatórios do pré-sal. Nós já perfuramos nesta área 9 poços e todos eles encontraram óleo ou gás, o que significa um índice de sucesso de 100%, algo extremamente diferenciado na história do petróleo. Um detalhe desta área, nós temos aqui vários blocos, nós operamos todos os blocos, com exceção deste único aqui, que é operado pela ESSO, e temos aqui parcerias com várias companhias, Shell, Repsol, Galp, Partex, e a Merada Rez, etc. Estes são os poços que nós perfuramos e todos eles encontraram hidrocarbonetos. Nós estamos agora numa fase de avaliação das descobertas. Publicamos até o momento volumes que consideramos razoavelmente bem avaliados, de 5 a 8 bilhões de barris recuperáveis na área de Tupi e de 3 a 4 bilhões de óleo recuperável na área de Iara. As outras descobertas estão em pleno processo de avaliação que requer estudos geológicos, geofísicos e perfuração de poços. Essa é uma linha sísmica para ilustrar a geologia da área. Nós temos uma espessa camada de sal de cerca de 2 km de espessura e abaixo dela os reservatórios que contêm os óleo ou gás. Em termos de distribuição areal, essas descobertas, junto com algumas descobertas que fizemos recentemente aqui na Parque das Baleias, inclusive temos um poço já produzindo aqui, mostram uma grande área potencial para estes reservatórios do pré-sal. Em geral, eles estão em águas ultraprofundas, acima de 2.000 metros, que é esta linha aqui, e nós temos grandes desafios pela frente para colocar isso em produção. E para enfrentar esses desafios, nós estamos implementando alguns projetos extremamente desafiadores. Eu vou mostrar 3 deles. Queria também ressaltar aqui a linha de 200 milhas náuticas e, em vermelho, o limite estendido da plataforma continental sob análise da comissão. Então, nós vamos iniciar a produção do pré-sal em águas ultraprofundas, já que já estamos produzindo aqui em águas profundas, na área de Tupi. Nós temos um projeto que se inicia em março do ano que vem, que é um teste de longa duração, em que nós vamos colocar um navio armazenador e vamos produzir um poço durante aproximadamente 1 ano, na verdade serão 2 poços, um 6 meses e o outro 6 meses, uma lâmina d'água de 2.170 metros, com óleo leve, esses números aqui são de óleo leve, e vamos queimar o gás. O principal objetivo desse teste é avaliar o comportamento do reservatório por períodos mais longos de produção. O outro projeto segue-se ao primeiro, que devemos iniciar em dezembro de 2010, onde instalaremos uma plataforma muito mais potente, muito maior, que pode produzir até 100.000 barris de óleo por dia, na mesma lâmina d'água, aproximadamente, e vamos produzir 5 poços. Furaremos 2 poços para injetar água e um poço para injetar gás. E o principal objetivo durante os 2 anos deste piloto de produção será avaliar
a efetividade dos processos de injeção e otimização da recuperação de óleo. Vamos também construir um gasoduto para escoar o gás desse piloto, desde a área do Tupi até a plataforma de Mexilhão e daí para a terra. Eu gostaria apenas de concluir dizendo o seguinte: nós acreditamos que o sucesso da Petrobras deve-se a um tripé de direcionamentos. Primeiro, altos investimentos. Não se faz nada sem muito dinheiro, especialmente nos últimos anos, onde os custos se elevaram muito. A Petrobras investe maciçamente no treinamento dos seus empregados. Nós temos uma universidade corporativa dentro da Petrobras. E utilizamos a tecnologia mais atualizada disponível que existe no mercado, como também a nossa desenvolvida internamente. Esse tripé, nós acreditamos que é a base do sucesso da Petrobras ao longo de sua história. Próximo. Para concluir, falando apenas em termos de tecnologia, nós temos um centro de pesquisas aqui no Rio de Janeiro, que é o maior da América Latina, em que